Mas, curiosidade ou não, estas recomendações do Banco de Portugal não são novas. Ainda há pouco falámos do relatório de estabilidade financeira que chegou em novembro e, por essa altura, a banca, pelo menos os banqueiros, responderam em uníssono que não haveria necessidade nenhuma de fazer um reforço de capitais. Porquê esta mudança de atitude? Eu acho que também tem a ver com a filosofia do novo governador. O novo governador faz uma atuação pública em que aconselha E pressiona publicamente para que a banca tente precaver-se relativamente ao futuro. O anterior governador do Banco de Portugal fazia estas mesmas recomendações, mas em gabinetes, ou seja, é uma atuação completamente diferente daquela que havia no passado e, se calhar, em termos de mentalidade, muitos dos banqueiros ainda não reagem muito bem à nova filosofia de atuar do Banco de Portugal. Daí que, numa primeira atuação, tivesse havido uma reação negativa àquilo que eram os conselhos do Banco de Portugal e que, neste momento, já os banqueiros atuam de uma forma um pouco diferente. Vejamos o que aconteceu esta semana. O Banco de Portugal deu a indicação que era melhor, talvez, não distribuir todos os dividendos para precaver eventuais aumentos de capital que houvesse no futuro e, rapidamente, alguns banqueiros, como o BPI, e nós sabemos também que o caso do BCP também vai fazer, não vai distribuir dividendos para precaver eventuais aumentos de capital. Ou seja, é uma atuação... Já o BES. Quais são os banqueiros mais desconfortáveis ainda com esta nova atuação por parte do Banco de Portugal? Eu acho que talvez os bancos... Não é que haja uma atuação descrente daquilo que o Banco de Portugal quer fazer ou que recomenda. É, digamos, uma filosofia de atuação e de estar no mercado diferente e que os banqueiros provavelmente ainda não estão muito à vontade também com a nova filosofia que o Governador quer implementar no seu mandato. E agora, depois, já sabemos que efetivamente o BPI aceitou as recomendações, há já outros bancos que provavelmente poderão aceitar. O que é expectável que aconteça e com que penalizações para a Banca Nacional se alguns dos banqueiros resolverem distribuir os dividendos? Eu acho que todos os banqueiros vão acatar, de uma forma geral, as recomendações do Banco de Portugal, porque é necessário. O momento de crise que nós vivemos hoje é muito complicado e a banca, melhor do que ninguém, sabe as dificuldades que tem em aceder a crédito a nível internacional. Basta dizer que os grandes bancos, neste momento, estavam a ser financiados, estiveram ao longo do ano passado, quase todo o ano, a ser financiados diretamente pelo Banco Central Europeu. E isso é espelho de que, de facto, é difícil obter crédito a nível internacional e nada melhor do que, neste momento de crise, dar mostras aos mercados internacionais de que há músculo financeiro na banca para que não haja receios de um incumprimento por parte de qualquer um dos bancos. Esse é o principal objetivo que neste momento está aqui em cima da mesa. Relativamente Esse a é um bancos, sinal positivo. É um sinal positivo, claro. Nomeadamente, mas há que explicar também que a banca pode fazê-lo, mas nesta altura não tem necessidades de se tornar muito mais saudável. Aliás, passou bem pelos testes de stress, ou não? Passou bem pelos anteriores testes de stress. A dúvida é como é que a banca... Está saudável, está robusta? Está robusta. A dúvida é como é que vão ser os novos critérios, que ainda não estão definidos, como é que vão ser os novos critérios do teste de stress que serão mais rígidos para que os mercados não tenham surpresas como aquelas que aconteceu, por exemplo, com a Irlanda, em que, de um momento para o outro, depois dos testes de stress, verificou-se que havia bancos na Irlanda em que tiveram que ser salvos pelo Estado para não cair na falência e não, digamos, contaminar todo o espectro financeiro europeu. Já agora, recordando só aqui uma questão em relação ao BES, o BES, de facto, foi o único que até agora deu indicações de que irá distribuir dividendos não a um nível idêntico ao do ano passado e aos anos anteriores, mas que irá distribuir dividendos na mesma. Isto prende-se de uma forma também... mais moderada. Exatamente. Prende-se também com uma situação anómala que o BES registou o ano passado, que foi a venda da Vivo, do qual o BES é acionista diretamente da PT e que obteve mais-valias extraordinárias, ou seja, tem aqui uma justificação válida para distribuir perante os seus acionistas dividendos este ano e, digamos, não respeitar a 100%, digamos, o conselho do Banco de Portugal. Renato, o certo é que ontem o BPI, os títulos do BPI em bolsa lideraram as perdas e depois de Fernando Ulrich ter admitido que não vai distribuir estes dividendos, a pergunta é, se os outros banqueiros seguirem o exemplo, pode a banca ficar menos atrativa em bolsa?
Esse é o lado negativo deste reforço de capitais ou desta solidez financeira que a banca tem que mostrar perante os mercados. De facto, para o pequeno acionista que está à espera não só da valorização das suas ações, mas também no final do ano obter um determinado dividendo, que é o rendimento que ele obtém por ter investido o dinheiro naquele banco, de facto haverá uma atratividade menor, até porque há aqui outra questão que é, não se sabe como é que a banca irá comportar-se perante os novos testes de stress. Ou seja, há aqui alguns receios perante a banca em que, digamos, se houver essa solidez financeira, provavelmente o banco, em termos de cotação, irá ter um comportamento favorável. Mas também tem o senão, ou seja, da fuga dos investidores. A fuga dos investidores, porque irá ser menos atrativo do lado do dividendo. Renato, mais um tema na atualidade económica também hoje no Diário Económico. O Governo quer reavaliar as remunerações dos gestores públicos e obrigar as empresas do setor empresarial do Estado a divulgar os resultados e os salários atribuídos. O Ministério das Finanças está a trabalhar com o PS para concretizar propostas que vão ao encontro de um projeto das deputadas independentes Teresa Vendas e Maria do Rosário Carneiro. O projeto de resolução das deputadas independentes pretende introduzir transparência nas empresas públicas e limitar os salários dos gestores. Algumas das propostas já estavam contempladas no Orçamento do Estado para 2011. Outras, o Ministério das Finanças diz que não são execuíveis. Em primeiro lugar, as deputadas propõem que as empresas públicas passem a cumprir as mesmas regras das empresas cotadas em bolsa. O Ministério diz que algumas das normas já são comuns, como por exemplo, os limites máximos de endividamento ou a divulgação das políticas de gestão e do parque automóvel. Mas agora as empresas do Estado deverão também ser obrigadas a divulgar os resultados semestralmente, assim como os vencimentos dos gestores, prémios e outras regalias. A segunda proposta passa por reduzir as estruturas das empresas para apenas 3 ou no máximo 5 administradores. Mas a tutela avisa, os órgãos societários precisam também da mesa da Assembleia Geral. O projeto das deputadas independentes defende também a criação de uma espécie de CMVM para as empresas públicas. Mas o Governo diz que a constituição deste organismo estaria dependente de uma decisão política. Por último, as deputadas querem ainda limitar os salários e os prémios dos gestores públicos. Defendem que a remuneração máxima de um gestor não deve exceder a do primeiro-ministro e que a utilização do cartão de crédito deve acabar. Também o valor para comprar automóveis não deve ultrapassar os 40 mil euros e a eventual atribuição de prémios deve ter em conta, por exemplo, se a empresa reduziu o endividamento, teve prejuízos ou pagou aos fornecedores. O Ministério lembra que o Orçamento do Estado já prevê a redução das remunerações dos gestores e o congelamento dos prémios até 2013. Quanto a equiparar o limite ao vencimento do Primeiro-Ministro, o Governo acredita que pode fragilizar empresas públicas como a Caixa ou a TAP. É mais um tema que merece as explicações de Renato Santos. Renato, perguntar-te muito rapidamente o que afinal é obrigatório e o que não é obrigatório neste emaranhado de itens que são os salários, os prémios, as remunerações dos gestores, que parece que há aqui um pouco de falta de informação e transparência. Como avaliar também que o Estado está a fazer um bom trabalho? Exatamente. A pena é que, de facto, seja necessária uma crise violenta para que o Estado olhe para as suas empresas públicas e que adote regras mais rígidas, que, aliás, são prática corrente nas empresas que são cotadas em bolsa. Precisamente. Até agora, as empresas públicas tinham algumas recomendações, umas cumpriam, outras não cumpriam, como, por exemplo, havia empresas que apresentavam 2 vezes as suas contas por ano, uma semestral e uma anual, e a recomendação, de facto, é que isso fosse feito. Mas havia algumas que apresentavam umas contas apenas anuais e fora de horas. Isso faz com que o Estado também não se aperceba das derrapagens das empresas públicas tão cedo, de forma a poder evitar que essas derrapagens aconteçam. Mas agora o Governo e o PS estão a tentar discutir uma nova forma de tornar tudo mais transparente, todo um processo. O que é que passa a ser, ou deverá passar a ser, obrigatório? Os relatórios têm que ser apresentados semestralmente em todas as empresas públicas e dentro desses relatórios há rúbricas que até agora eram recomendações e que passam também, pelo menos o PS quer que assim aconteça, que, por exemplo, sejam divulgados os salários dos gestores, desagregados os vencimentos, os prémios de gestão, as regalias que esses gestores oferem, isto para haver também uma maior transparência e para que, dentro do aparelho do Estado, se perceba, de facto, que
quanto é que o Estado gasta com a administração dessas empresas. É ridículo muitas empresas públicas darem prejuízo e a sua gestão e a sua administração receber prémios pela má gestão que estão a efetuar. E por isso mesmo que faço uma última pergunta. Ontem Teixeira dos Santos justificou, no entanto, que para empresas diferentes deve haver regras diferentes. Concordas que a política de remunerações deve ou não estar dependente do facto das empresas estarem expostas a maiores riscos, dos gestores terem um melhor trabalho, um melhor desempenho, levarem as empresas mais além ou não? Efetivamente, eu acho que isso é positivo que haja essa diferenciação, até porque há empresas que estão num mercado que não é concorrencial e há outras empresas que estão num mercado competitivo e que exigem, se calhar, um esforço adicional e pessoas muito competentes para que estejam à frente dessas empresas para que obtenham, de facto, resultados positivos, não só para acionistas, mas também para o próprio Estado. Muito obrigada, então. Foram as explicações de Renato Santos, editor executivo do Diário Económico, neste Destaque Económico de sexta-feira, dia 28 de janeiro.